Oi, tudo jóia? Eu sou a Mariana Mangieri, mas pode me chamar de Mari. E tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como a transformação, a mudança, essa fluidez aqui das águas, esse encantamento da natureza faz parte da minha vida. Muito prazer, vou me apresentar aqui com o linguajar cuiabana. Agora quando cuiabana de roupa de frio, deve estar fedendo naftalina. Então eu sou nascida e criada em Cuiabá, Mato Grosso, e hoje moro no Paraná, no interior do Paraná, em Apucarana. E eu me considero uma alma viajante por esse mundão aqui na Terra, por essa matéria, e uma garota super curiosa, uma alma que gosta de questionar, gosta de ir a fundo nas questões, de entender alguns porquês, alguns embasamentos e aprofundar lá no nosso conhecimento profundo dos nossos sistemas, das nossas estruturas, dos nossos conceitos e das nossas fontes. Por que eu tô falando isso? Eu sou engenheira química de formação, não atuo na área, já estive na indústria e era parte de RH, Recursos Humanos. Então imagina, né, o que uma engenheira química estava fazendo com pessoas. Pois é, no meio da graduação eu tive uma grande frustração e não me via atuando na área, gostaria de ter feito alguns outros cursos, mas decidi continuar. E nessa continuidade eu fui me apaixonando pelo autoconhecimento, fui me apaixonando pelos processos de desenvolvimento, sejam eles humanos, sejam eles processuais dentro de empresas, enfim. E comecei a me aprofundar em algumas ferramentas. Algumas delas as terapias holísticas. Eu entrei como terapeuta energética, trabalho com Reiki, com Theta Healing, já trabalhei. E hoje eu atuo com atendimentos terapêuticos e yoga. Também me formei em yoga, sempre movimentei o meu corpo, sempre fui de dançar, sempre fui muito espoleta. E trouxe agora essa ferramenta do corpo também. Então eu gosto de falar que eu atuo como terapeuta e facilitadora de processos de desenvolvimento humano integral, trazendo corpo, mente, emoções e espírito e alma. E tô aqui para mostrar, né, que a criatividade ela é muito importante para os processos de mudança. Como que eu pude passar por essa transformação de carreira, né, de uma engenheira química para uma terapeuta, e como as pessoas fizeram parte do meu processo. Lembra que eu falei que eu gosto de questionar, de olhar para os temas mais profundos? Pois é, uma das ferramentas que me ajudou e me ajuda muito é a Teoria U. A Teoria U ela foi cofundada por algumas pessoas, uma delas e a fonte ali dentro dessas pessoas foi e é o Otto Scharmer. Otto Scharmer também é engenheiro lá do MIT, do Instituto de Massachusetts, de engenharia, então ele tem um background, né, que a gente fala ali, um histórico bem peculiar e bem enraizado ali nas ciências exatas. E algo incomodava ele começou a questionar algumas coisas e trouxe para o mundo a Teoria U. A Teoria U tem um encantamento muito lindo que ela une a intenção de trazer projetos, de prototipar, de co-criar algumas intenções e formá-las aqui na matéria, então trazer alguma empresa, algum projeto mesmo, qualquer intenção para que ela seja concretizada e cristalizada, como ele chama, aqui no mundo. E eu uso a Teoria U nos meus processos de atendimento. Então eu trago essa ferramenta que ela é realmente uma letra U, que tem 7 passos, né, dentro da teoria. Os 3 primeiros nós usamos para observar, para sentir, para entender, não mentalmente, mas aqui no nosso campo. O que é que o nosso passado, o que é que as nossas informações transmitem para o nosso presente. E como a gente pode usar isso a nosso favor, como a gente pode usar isso como uma forma de conectar com a nossa fonte. E assim é o nosso 4º passo ali dentro da Teoria U, a conexão. Esse entendimento sutil de qual é a minha fonte, de onde está a minha estrutura, de qual é o meu desejo, a minha intenção mais genuína, sem que eu raciocine, sem que eu coloque a minha lógica junto. E assim, depois que isso está mais claro,
a gente está pronto para prototipar, para subir ali o que é a parte de cocriação. Então a gente vai trazer essa cocriação, a gente vai trazer essa cristalização e essa operação a partir desse todo das nossas mãos, que são as nossas execuções, que é como a gente executa, como a gente materializa, do nosso coração, então como a gente sente, como a gente está ali trazendo empatia, trazendo conexão com o campo, e da nossa cabeça, de como a gente está aberto, de como a gente tem ideias, de como a gente traz insights para esse momento. E tudo isso faz parte do meu dia a dia para que eu possa trazer então essa mente aberta, para que eu consiga furar a minha bolha, compreender os meus privilégios, para que eu consiga sentir e trazer empatia e também co-sentir ali com o campo. Então muitas vezes vem alguma intuição, vem algum insight que a nossa mente não quer acreditar, mas é importante sentir. E uma dessas coisas foi essa parede. Essa pintura nasceu a partir de uma parceria e eu acredito muito nessas trocas. Hoje, infelizmente, a gente perdeu o costume, né, de trocar alguns serviços, de trocar alguns materiais com outros serviços e materiais, porque a gente usa o dinheiro como moeda de troca, né? E às vezes isso limita a nossa criatividade. Então eu entrei em contato com uma moça daqui da cidade e essa é uma das coisas muito importantes, né? Um dos temas aqui no evento é a sustentabilidade. Então agir local para impactar global é um dos motes que é muito importante a gente ter. Então procurem pessoas aí, artistas, produtores, quem for da sua cidade, para que a gente possa trazer menos impacto, trazer menos liberação de gás carbônico, né? Por conta de transporte, de energia, enfim, tudo que é local é menos prejudicial e é mais poderoso. Enfim, fecha parênteses, encontrei ela e fiz uma proposta. Falei, olha, eu tenho essa ideia, eu não sei o que eu gostaria e simplesmente comentei como eu gostaria, mostrei algumas documentações que eu tenho e ela topou uma troca por aulas de yoga. Então a gente fez essa conexão, a gente criou essa conexão e esse campo a partir do nosso coração. Então era algo que ela queria, que ela precisava, que ela sentiu confiança e foi um serviço que eu também percebi que seria muito bom e nasceu essa obra de arte. Então, viver a partir desse mote é muito gostoso. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês é como nós podemos conectar com a nossa intuição. A nossa intuição, não aquela que é só espiritual, mas a nossa intuição que cria, a nossa intuição que expande, né? E um exercício muito poderoso para que a gente faça isso é a escrita, o que eu chamo de escrita expressiva. E na própria teoria U, ela tem uma prática que eles chamam de journaling. O journaling é como se fosse um diário. Então, quando a gente traz o journaling ali, quando a gente faz a escrita expressiva, a gente transporta tudo que nós estamos sentindo, pensando, intuindo aqui para a matéria. Porque talvez de nada vai adiantar você ter uma intuição, você receber um insight, você ter uma ideia criativa se você não traz ela para o mundo. Então, o mundo das ideias é o primeiro mundo, mas o mundo que nós estamos é o mundo da terra, da matéria. Então, é muito importante que a gente traga esse processo aqui de uma forma que seja coerente com a nossa intenção, com o nosso objetivo e com os nossos processos, né? Talvez essa intuição nesse momento não faça sentido nenhum para você, mas a intuição, ela não segue uma linearidade, né? Ela não segue um ponto A até um ponto B. Talvez ela venha hoje para que você tenha uma maturidade de transformar isso no momento certo, no momento que seja realmente alinhado e coerente com o seu tempo, né? E eu venho convidar vocês aqui a virem junto comigo nessa história que eu tenho para contar e perceberem que às vezes o julgamento, né, o nosso próprio auto-julgamento, a nossa própria autossabotagem pode ser um grande empecilho para a nossa criatividade, para a nossa intuição.
Em um certo momento, em 2020, eu sonhei, eu me vi careca. E eu tava passando por um momento bem desafiador de tomada de decisões, eu tava numa carreira que eu não me via muito feliz. E ali eu percebi que talvez seria interessante eu me libertar, me liberar de alguns padrões sociais, de algumas influências que eu gostaria de me ver sem. E uma delas era esse padrão do feminino, da mulher que está sempre produzida, que está sempre maquiada, que está sempre com o cabelo incrível, impecável. Eu queria me despir, né? Colocar aqui a minha nudez para que eu enfrentasse esse desafio. Mas o ambiente de trabalho que eu estava tinha muito machismo, tinha muito julgamento e talvez eu seria muito incompreendida e isso me afetava muito. Além disso, algumas amizades que eu tinha, minha própria família, algumas pessoas eu via que não aceitariam isso como um ponto muito positivo. E isso acabou adormecendo e em algum momento veio à tona. Eu sonhei em meados de fevereiro e isso veio à tona ali em abril, mais ou menos. Então fiquei 2 meses ali enterrando essa ideia, deixei ela pra lá. E aí comecei a pesquisar, né, de mulheres que já fizeram isso, comecei a perguntar para algumas mulheres que eu conhecia que já tinham feito isso. Então esse processo ajudou muito para que eu pudesse compreender um pouquinho, uma parcela de como seria, porque a gente nunca vai saber como é só ouvindo a história, né? A gente só vai saber como é se a gente fizer, se a gente sentir na pele. Mas deu para ter uma ideia. E aí eu percebi que era isso que eu queria me desafiar, que eu queria sentir isso na minha pele. Mas ainda assim não tive coragem. E decidi compartilhar com algumas amigas que já fizeram a transição capilar. A transição capilar é um movimento muito bonito, né? Muito incrível, de mulheres que têm o cabelo crespo, ondulado, enfim, e que alisam, que colocam química no cabelo. E essa química modifica completamente, né, o cabelo, tá? Eu, como engenheira química, sei muito bem. Então, fazer a transição capilar é permitir que a natureza ali do fio desse cabelo venha à tona. E é um processo muito doloroso, porque elas, né, muitas das mulheres, não sei se você já fez a transição capilar, acho incrível e louvável essa atitude, não se reconhecem mais com esse cabelo. Já tem muito tempo, muitos anos que elas ficam assim e é um processo de libertação. E essas minhas amigas todas já tinham feito a transição capilar e comentaram comigo como foi incrível a sensação e como foi muito bonito de enxergar que elas se sentiram mais poderosas. E foi isso que as meninas que rasparam o cabelo me disseram, que elas se sentiram muito mais não sei, que o peito abriu, que elas se sentiram mais potentes de alguma forma. E aquilo me arrepiava, mas eu não tinha coragem. E eu decidi, então, tentar. E comecei por raspar aqui a lateral do meu cabelo. Eu raspei a lateral e foi um movimento muito legal pra mim. Eu me senti muito poderosa, eu me senti muito bonita, eu me senti muito diferente, muito autêntica. Isso mexeu muito com a minha autoestima, que era algo que eu tava precisando na época. E ali eu começava a me simular, né? Eu olhava no espelho, percebia como eu ia ficar e tal, mas ainda não tive coragem. Passou um tempo, eu raspei a lateral em junho. Então, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses depois. E finalmente eu tomei algumas decisões na minha vida que me influenciaram a ter coragem. Uma delas foi sair do ambiente do trabalho que eu estava. Mas, na verdade, eu não queria raspar mais, porque eu percebi que esse movimento de raspar estava vindo como uma ruptura, estava vindo como algo que seria doloroso para mim. Lembra que eu sempre falei que eu queria me desafiar? Esse desafio estava vindo como uma coisa não muito leve. E aí eu simplesmente desencanei da ideia, o cabelo que eu tinha raspado aqui já estava um pouquinho crescido, e eu olhava no espelho e falei, eu vou tentar, né, dar um corte. Não era um corte tão moderno que eu queria, mas dar um cortezinho assim, tipo da Sandra Nemberg, que é uma referência que acho que todo mundo conhece, do jornal Hoje, né, do horário de almoço da Globo ali que ela tava.
Enfim, fui pro salão, a moça não sabia mexer com cabelo liso, meu cabelo era muito fino, e ele ficou todo arrepiado, ficou horrível. E eu fiquei muito chateada porque eu já não queria mais raspar. E não tinha outra solução a não ser fazer esse movimento de raspar. Porque ele ficou muito arrepiado, não era o que eu queria, não, fiquei muito chateada, meu olho lacrimejou. Todo o desapego que eu tinha voltou nesse momento, porque eu já tava com a expectativa que eu ia ter um corte diferente e não foi nada do que eu queria. Então eu fiquei muito frustrada e eu fiz assim com o cabelo pra realmente me ver ali careca. Eu falei, vai, passa a máquina aí, vambora. E ficou muito legal, foi uma experiência super gostosa, porque eu já tinha desencanado da ideia, mas era para acontecer de alguma forma. A intuição não estava mentindo e ali eu confiei no universo, né, que propôs essa dinâmica aí, essa decisão. E é muito legal confiar, né, nessas atitudes, confiar nesses gestos, confiar nessas incertezas e até nessas frustrações. Porque muitas vezes elas podem trazer encantamentos. Então eu convido vocês a compreenderem, né, de onde vem essa intuição, de onde vem essa conexão, para que a criatividade, para que a autenticidade, a liberdade possa fluir a partir de vocês, para que vocês possam ser canais dessa criatividade, para que vocês possam mudar, para que vocês possam se encantar com os processos de vocês e não só se prenderem aos rótulos, não só se prenderem à graduação, a trabalho, a sistemas, a religiões, mas sim entenderem que se isso está aí é porque talvez isso serve de base. Então use isso como uma base e não como algo que te prende. Porque a criatividade não funciona com limitações. A criatividade pode até ser uma forma de romper essa limitação, uma forma de sair, de furar essa bolha, de abrir essa caixa. Mas ela não prospera dentro de um ambiente limitador. Então, eu desejo que você se encante com a sua intuição, com as suas mudanças, com os seus processos. Estou super à disposição para conversar, estou muito grata de estar aqui, nessa confiança, desse convite. Rosa, muito grata, nosso encontro também foi super intuitivo, foi através da Teoria U e eu sou muito feliz de dizer isso. Eu ainda não conheço a Rosa pessoalmente, acreditem, mas eu já tenho ela no meu coração porque é uma relação muito gostosa, muito amorosa e super criativa que o universo presenteou. Grata demais pela oportunidade. Até as próximas. Vejo vocês nas minhas redes. Instagram, Mariana Mangieri, com 2 i's no final. E tem também no YouTube. Tô começando a produzir lá no YouTube. E vocês podem sugerir qualquer tema que de repente pode virar um conteúdo rico para vocês. Até, gente! Valeu!